Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, de segunda-feira, vamos continuar falando sobre geração de renda, sobre rendimentos que você pode auferir com investimentos. Então, na segunda-feira passada falamos como render, como gerar renda, né, com ações. No caso, a gente usou como exemplo a Eng Brasil. Na quarta-feira, a gente mostrou como gerar rendimentos com renda fixa. Usamos a NTN-B, né, o Tesouro IPCA 2050, tá? E agora a gente termina essa trilogia, né, com como gerar rendimentos com fundos imobiliários, tá? E aí eu vou pegar o fundo Iridium, um fundo que está na nossa carteira dica de hoje, fundos imobiliários, desde novembro de 2018, e vou pegar exatamente esse período. Qual foi o resultado de uma pessoa que usou ele para gerar rendimento ao longo desse tempo, reinvestindo e não reinvestindo, tá? Então fiquem com a gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, lembrando para vocês o seguinte, eu estou gravando esse vídeo, vocês já sabem que semana que vem a gente vai ter um workshop de geração de renda com investimentos. Vamos falar muito mais do que a gente falou nesses 3 vídeos, então vão ser 4 lives, talvez até 5 lives com pessoas que já fizeram curso de geração de renda com investimentos, até porque a primeira turma foi há 3 anos atrás e o pessoal já está tendo resultado, então vai ser interessante a gente mostrar esse resultado e também o racional, né? Porque às vezes eu, que já comecei uma carteira desde 2008, já tenho um racional diferente daquela pessoa que começou há 2, 3 anos e que consegue acabar falando um pouco melhor para vocês. Então, eu tenho que ser humilde nesse ponto, chamar às vezes alguns alunos aqui que eu acho que conseguem falar um pouco melhor como as pessoas vão entender, como elas vão se sentir, etc. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma landing page aqui na descrição do vídeo que você pode se inscrever nela para você receber os e-mails avisando sobre essas lives. E além disso, a gente tem o grupo também no Telegram para as pessoas que estiverem realmente interessadas. Lá no Telegram a gente vai fazer a venda do curso na semana que vem só, tá? Mas vamos falar agora sobre o Iridium Recebíveis Imobiliários. Vou agradecer aqui ao Clube FIR, que eu tenho assinatura da plataforma deles, acho muito boa. Até algumas questões, um dia a gente faz aqui uma live sobre a plataforma do Clube FI, mas hoje eu vou mostrar algumas questões aqui que são importantes sobre o Iridium, tá? Ele é um fundo que começou ali atrás, em março de 2018, a gente já viu que ele era um fundo bom, então quando a gente começou a nossa carteira em novembro de 2018, a gente colocou ele mais ou menos por aqui, tá? Uma coisa que eu acho interessante dele é o seguinte, ele mantém os valores de cotação reais. Se você quiser incluir a distribuição, ele não diminui as cotas anteriores, ele aumenta as posteriores. Então, quer dizer, se você começou desde o início aqui com ele comprando a 101, a tua cota hoje seria o equivalente a R$168 se você somasse as distribuições, né? Então, isso eu acho muito interessante. E aqui a gente tem também os dividendos que foram gerados. Eu posso colocar aqui todo, né? E aí eu tenho aqui todos os dividendos que foram gerados ao longo do tempo. Uma coisa que é interessante a gente mostrar é o seguinte, as pessoas elas têm uma vontade maior de investir em fundos imobiliários, principalmente quem quer renda previsível, que é algo que a gente falou muito no vídeo lá de renda fixa de quarta-feira, pelo seguinte, porque paga todos os meses, né? Só que é um fundo e ele depende de alguns fatores para gerar essa renda. Como é um fundo de recebíveis, né, um fundo de papel, ele depende muito no caso da inflação, nesse caso, tá? Tem alguns que é mais do CDI, quando é um fundo de tijolo depende dos aluguéis estarem tudo alugado e etc. Mas como aqui depende de inflação, basicamente, você vê que ó, teve uma alta aqui, aí teve uma queda aqui, aí teve uma alta aqui de rendimento, aí teve uma queda aqui de rendimento. Agora a gente está numa alta aqui de rendimento
e entrando numa queda de rendimento. Inclusive, quando chegou nesse ponto aqui, eu escrevi um relatório falando para o pessoal aguardar para comprar o Iridium e outros fundos high grade, high yield também, porque nesse ponto aqui a gente tinha uma certa complicação, a gente não sabia se a inflação continuaria subindo ou não, até mesmo porque ele é muito alocado em IGPM, tá? Mas isso não tem a ver também com o vídeo de hoje, é que eu acabo me empolgando e falando as coisas. Bom, aqui tem todos os racionais, aqui os valores, enfim, rendimentos. Eu vou aproveitar para passar aqui para minha planilha. Tá? E eu vou aproveitar e vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo também o Clube FI. Como é que você faz para assinar o Clube FI e ter acesso a essa plataforma também, se você preferir. Bom, vamos pegar o IRDM sem os aportes, né? E aí sem os aportes, sem aportes e sem reinvestimento. Na verdade, sem reinvestimento, tá? A palavra certa. Então, IRDM sem reinvestimento. Quer dizer, você investiu aqui 2.000 cotas, uns 204 mil reais, 102 reais. Estou botando valores grandes porque eu acredito que a pessoa que queira viver de renda e queira ter renda, ela já tem um valor grande, tá? Se eu quisesse botar aqui 20 cotas, eu poderia botar também, mas ia ser um valor um pouco menor, tá? E assim por diante. Não muda nada. A pessoa pode comprar desde uma cota até 1 milhão de cotas, tá? Isso não faz diferença nenhuma. A grande questão é, 1º de novembro de 2018, tá? 204 mil que teria gasto, menos, né, no caso, o valor que recebeu de rendimento, que foi ali por volta do dia 17, 18 de novembro de 2018. Depois, nos outros anos, nos outros meses, você vai recebendo, ó, aquele investimento de 200 mil, ó, gerou R$ 1.900, R$ 1.700, R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 1.640, R$ 1.580, R$ 1.600, R$ 1.700, R$ 1.200, R$ 2.300, vocês veem que vai gerando ao longo do tempo, né? Na renda fixa, a gente tinha a vantagem que a gente via que ele ia subindo ao longo do tempo. Aqui no fundo imobiliário, olha só, você pode ganhar 3.180 num mês de inflação alta, você pode ganhar 1.080 num mês de inflação baixa, por exemplo. Então, você não tem tanta previsibilidade como a renda fixa, tá? Em compensação, você tem uma taxa de retorno bem maior, né? Se você olhar aqui, ó, a taxa de retorno desse fundo deu 24% ao ano nesse período. Não acredito que vá continuar, tá? Lembra que eu falei que teve um momento ali que eu recomendei aguardar novas compras. Outro ponto que é importante aqui é, eu não considerei nenhuma subscrição, então as pessoas poderiam ter comprado mais cota mais barato, elas teriam direito a essa subscrição, facilmente essa taxa de retorno seria acima de 30%, porque isso a gente conseguiu lá na nossa carteira, tá? Mas aqui a gente está focando apenas na renda, tá? Então evitem comentários lá falando falta subscrição e etc. Bom, a gente tem aqui um gráfico que mostra a renda versus o valor do fundo, né? Então vale muito a pena a gente dar uma olhada. O seguinte, olha só, aqui o valor da cota subiu muito. E a gente vê aqui que a renda, ó, veio de uma alta também. Chegou um momento que a gente teve uma queda aqui da renda, então teve uma queda do valor do fundo. Aqui teve um aumento de novo do valor do fundo porque teve um aumento da renda. E aqui começa a ter um aumento da renda e começa a ter uma queda do valor do fundo. Então você tem um certo racional aí por trás disso. Então quando sobe a renda, você não vai ter um fundo que vai ter um yield de 25%, 20%. A cota sobe. Quando a renda diminui, a cota cai. Então, quando ela começa a ir para 0,70, 0,60 e etc., ela vale mais próximo de R$100. Quando ele pula e vai para 1,10, 1,20, a cota já vai para 130, 140. E se você não ligar para isso, se você não ficar tentando adivinhar, cara, por enquanto deu aí 24%. Vamos imaginar que ela voltasse hoje para R$102, que é o primeiro preço, por exemplo. Tá? Quanto seria a taxa de retorno? Seria 12% ao ano, que mesmo assim é muito boa. Então,
A minha visão é a seguinte: você não precisa ficar tentando descobrir qual vai ser o melhor ponto para você comprar fundos imobiliários. Agora, uma coisa é, não deve crescer essa tua renda aqui. Em fundos de tijolos é um pouco diferente, tá? Mas aí a gente vai deixar isso para o curso, tá? Bom, IRDM com aporte, na verdade é com reinvestimentos, não é um aporte em si. Então aqui, ó, dia 21 de novembro de 2018, você ganhou 1.840 e você fez um reinvestimento aqui, 1.836, que foi o que deu com o valor da cota. Sobrou R$4 no caixa. 1957,46 que você recebeu. Aí a 101,80 você comprou 19 cotas com 1934,20. Sobrou 27,26 no caixa, né? Somando os R$4 que já tinha. E assim por diante. Até que você fez isso ao longo de todos os anos, todos os meses, e as tuas 2.000 cotas viraram 2.526 cotas. Então quer dizer, você chegou aqui no final com R$2.400 de renda. Aqui reinvestindo, você já chegou com R$3.100 de renda, por exemplo, tá? E aqui, ó, lá atrás você tinha 269 mil, porque você gastou lá quanto de rendimento? Quanto que gerou aqui? R$53 mil, né? Então 269 mais 53 mil dá 322 mil. Aqui, como você reinvestiu, você já tem 340 mil. Tá? A taxa de retorno muito parecida, 24% também, tá? Mas a gente percebe o que? A gente percebe que você vai crescendo a quantidade de cotas aqui, que é o principal, porque isso vai aumentando a tua renda. Então, a pessoa que tiver já necessidade de uma renda atual, você vai estar mais vidrado aqui, né? Você não vai subir tanto o rendimento, mas você vai gastar. Em algum momento você precisa fazer gasto, né? Você não vai ficar guardando renda para a vida inteira. É o que eu comecei a fazer com a carteira de viagens, né? Eu comecei a carteira em 2008, em 2003 eu comecei a gastar, né? Ela vai crescendo ao longo do tempo? Vai, porque eu reinvisto uma parte, mas parte é para gastar também. A gente tem que viver, a gente não pode só ficar economizando e aumentando o patrimônio, que patrimônio não gera satisfação de vida, pelo menos não na minha visão. E aí volta aquilo que a gente falou no primeiro vídeo, né, no da Inc. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Tá? Não deixam de se inscrever aqui no nossa landing page, porque a gente vai falar muito mais sobre essa questão de geração de renda com investimentos. E, enfim, né, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também a parte do Clube FI eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.